Após termos visto o que são os limites laterais, vamos ver a seguinte situação. Aqui temos uma função em que seu domínio é descrito a partir de 3 sentenças. Isso aqui é muito comum e todas as vezes que a gente encontra uma situação assim dentro da matemática, é preciso que a gente esboce o gráfico para ter uma melhor visão do que está acontecendo. Nesse caso, a gente vai pegar cada sentença e passar para o gráfico uma por vez. Aqui é dito que f de x vai ser igual a 1 se o x for menor do que 1. Então, para todos os valores do x que vão até o número 1, a nossa função vai valer 1. E o f de x vai ser igual a 3 se x for maior ou igual a 1. Então, depois do número 1 aqui, e seguindo para frente, a função vai valer 3. Além disso, reparem que se o x for maior ou igual a 1, a função vale 3. Nesse caso, a gente vai colocar uma bolinha fechada, e quando o x for menor do que 1, a função vale 1. E aqui embaixo, então, a gente vai colocar uma bolinha aberta. E, além disso, ainda temos uma terceira sentença, que o f de x vai ser igual a 2 se o x for igual a 2. Então, quando o x aqui vale 2, a gente coloca uma única pontinho aqui, uma única bolinha aqui. E como a função está aqui nesse ponto, aqui em cima ela vai ter uma bolinha aberta. Depois de esboçar essa função, vamos estudar o limite em alguns pontos específicos dela. Aqui eu quero estudar o limite quando o x tende a 1 e quando o x tende a 2. Para o primeiro caso, vamos ver os limites laterais. O limite para o f de x quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Quando o x se aproxima do valor 1 pelo lado esquerdo, a gente vê que os valores para a função se aproximam por este lado, sendo que o valor limite permanece aqui no valor 1. Então, o limite lateral esquerdo aqui, no caso, é igual a 1. E agora, o limite para a minha função f de x, quando x tende a 1 pelo lado direito, nesse caso aqui, a gente vai ver que quando você pega os valores aproximando por esse lado, os valores correspondentes para a função estão aqui em cima. À medida que vai se aproximando aqui até o valor de tendência, você encontra que o valor limite, ele agora é o 3. Então, o limite lateral direito aqui no caso vai ser 3. Nessas situações em que os limites laterais não convergem para um único valor, a gente diz que o limite para a função, quando x tende a 1, ele não existe. Isso porque você não tem um valor específico para o limite, já que ele acaba assumindo mais de um valor dependendo do caminho que você pega para o x. E essa é a condição de existência para o limite. Todas as vezes que você fizer o limite, tanto esquerdo quanto direito, e o valor encontrado no limite esquerdo e direito forem iguais, isso quer dizer que o limite para essa função, nesse ponto em x, esse limite ele existe e vai ser igual ao valor dos limites encontrados. Agora, todas as vezes que o valor desses limites forem diferentes,
Então, o limite ele não existe e, consequentemente, ele não vai ter um valor definido. Agora, continuando aqui, a gente também ia procurar o limite quando o x tende a 2. Quando você pega aqui o limite para a função com o x tendendo a 2 pelo lado esquerdo, quando pegamos os valores que se aproximam do 2 por esse lado, os valores correspondentes para a função estão aqui em cima e se aproximam por aqui. Como em limites a gente trabalha com tendências e não com valores exatos, a gente não pega o valor exato do número 2, e sim somente os valores que se aproximam dele. Dessa forma, por mais que a função esteja definida no número 2 para este ponto aqui, a gente só lida com os valores que estão em cima da curva aqui em cima. Por isso, o valor desse limite, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, é igual a 3. Já para o limite lateral direito, aproximamos os valores por esse lado do 2 e os correspondentes para a função estão aqui em cima. E pelo mesmo modo, a gente aproxima até próximo do número 2, em x. Com isso, o valor limite aqui também é o número 3. Neste caso, o limite lateral esquerdo e o direito, eles convergiram para o mesmo valor. E isso quer dizer, então, que o limite para essa função, quando o x tende a 2, ele existe e é igual a 3. É importante prestar atenção que o limite ele estuda as proximidades de um valor e não o valor de fato. Isso possibilita, que a gente encontre o comportamento da função, mesmo que um valor específico saia dela a partir de uma definição do domínio. E antes de terminar esse tópico, queria mostrar alguns exemplos que são muito comuns de se cair no estudo do limite. Aqui temos 3 funções distintas. A primeira é a raiz quadrada de x. E para as raízes pares, sabemos que não podemos ter valores dentro dela que sejam negativos. Dessa maneira, o domínio para essa função ele seria todos os valores dos números reais, desde que fossem maiores ou iguais a 0. Ou seja, essa função ela só existe a partir do zero. Então, quando formos estudar o limite para essa função g de x, quando o x tende a 0, obviamente, como não existe valores para a função antes do zero, quer dizer que o limite lateral esquerdo ele não pode ser encontrado. E nesse caso, teremos somente o limite lateral direito. Por quê? Estamos estudando o limite na fronteira do domínio. E neste caso aqui, o valor para esse limite aqui é igual a 0. Nesse segundo caso, temos uma função racional, que é a razão entre duas funções. A gente sabe que não podemos ter valor igual a 0 no denominador. Calculando o domínio para essa função, vemos que o x ele pode assumir todos os valores reais, exceto o x igual a 2. De modo que, se fôssemos estudar essa função sem a utilização do limite, todas as vezes que tivéssemos o x igual a 2, teríamos que a função f de x simplesmente não existiria. No entanto, com a utilização do limite, podemos estudar essa função quando o x tende a esse valor.
permitindo encontrar um valor que possamos trabalhar neste caso. Nessa terceira situação, também temos uma função racional, em que, avaliando o domínio, percebemos de imediato que a função admite todos os valores para x, pertencente aos reais, desde que o x seja diferente de 1. Mas, diferente do caso anterior, em que excluímos um valor do domínio, essa função, quando trabalhamos com o valor de x igual a 1, chegamos à situação em que obtemos o resultado 0 sobre 0. Isso é o que a gente conhece como uma indeterminação dentro da matemática. Nesse tipo de situação, veremos que é preciso ter um cuidado a mais na resolução dos limites, em aulas posteriores.